Ele ficou sem argumento e o governo, não é, meu caro Uribe, vai ter de sentar agora para reavaliar essa decisão tomada lá atrás, acompanhada pelos bancos públicos, inclusive o que deu força para o argumento dos bancos privados e deixou o ministro da Previdência numa circunstância um pouco mais difícil, não é, Uribe? A saída vem pelo meio, é isso, Uribe? Colombo, poderia ser facilmente um quadro no programa Trapalhões. Nós tivemos, então, uma discussão de Carlos Lupe com Luiz Inácio Lula da Silva. Carlos Lupe, ministro da Previdência, que chegou dizendo o seguinte, que tinha a ideia de baixar os juros. E aí Lula deu o aval. Mas o que a gente conseguiu entender dias depois? O aval era para discutir este assunto internamente, não viabilizá-lo. Lupe viabilizou. Fernando Haddad recebeu uma série de reclamações de instituições financeiras. O ministro da Fazenda ligou para Carlos Lupe para pedir a suspensão. Lupe disse, bom, já fizemos, não dá para suspender. E aí os bancos públicos seguiram as instituições privadas. Hoje deve haver uma reunião de Carlos Lupe com Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A ideia estudada anteriormente, no final da semana passada, era suspender. Se convoca uma nova reunião do Conselho da Previdência Social e se suspende, volta a um teto da taxa de juros do consignado para aposentados e pensionistas de 2,14%. A questão é que o governo avalia que ficaria muito ruim essa suspensão total. Então, um meio termo, como você mesmo disse, Colombo. E aí esse meio termo poderia ficar em 1,81% até 2%. Por que 1,81%? Porque era uma modalidade de crédito oferecida pela Caixa. Apesar do teto ser 2,14% antes dessa mudança, 1,81% a Caixa poderia retomar essa modalidade de crédito. Então a reunião de hoje deve decidir isso. Suspende tudo, volta a 2,14% ou se adota um meio termo. E aí teria de haver uma convocação extraordinária do Conselho da Previdência Social. Mas é mais um episódio de trapalhada do atual governo. Depois do Voa Brasil, Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos, anunciou aqui na CNN Brasil que teria um programa oferecendo as passagens aéreas. Depois você teve um recuo do governo federal. É mais um recuo pela falta de comunicação, que era um problema muito comum do governo passado, que não sabia se comunicar bem.